eu falei que assim, eu queria ter mudado o look para essa live de agora, colocar uma coisa de gala, uma coisa assim, que assim, eu estou com as verdadeiras estrelas desse dia, sabe? Eu não tenho nem roupa para um evento desse, gente. É isso, tanta querida. História, é tanta importância para a história da dublagem que todas essas pessoas que estão aqui reúnem, que eu estou muito emocionada de participar disso. Então, obviamente, eu vou começar apresentando essas pessoas maravilhosas para a gente poder começar nosso bate-papo. Então, estamos aqui hoje com Oberdan Júnior, Selma Lopes, Carmen Sheila, Ricardo Mariano e Duda Espinosa. Muita emoção estar aqui com vocês hoje, gente. E, assim, eu quero começar, como a gente já estava tendo um papo, assim, de backstage e tal, eu quero começar fazendo uma pergunta que foi feita pelo público. O @vidamel_Rosete, espero ter falado certo. Perguntou assim, vocês se consideram uma grande família? Acho que foi falado isso, né? Eu acho que o Oberdan falou isso quando a gente... Assim, conheço essas pessoas assim com uma intimidade muito louca, mais do que a maioria dos meus familiares. Essa é a verdade. Ó, eu vou dar um exemplo agora. Acabou de entrar aqui o José Santana. O José Santana, eu não vou conseguir falar para vocês, de tanta emoção para mim, que é falar do Zé. É verdade. E assim, a Shelinha é das pessoas mais próximas que eu tenho na vida, não tenha dúvida. A Selminha, eu conheço a Selma há mais de 40 anos. Eu tenho 50 anos. Eu conheço a Selminha desde 10 anos de idade, há mais de 40. O Duda, quando eu estava começando a dublar menos, assim, o Duda entrou na dublagem, a gente se conheceu muito, e o Duda, pô, a gente sempre se gostou muito. Eu saco o trabalho de rádio do Duda. Sim. Ele fazia... O que você fazia, Duda, lá no... Era o show do Antônio Carlos na Rádio Globo. Fazia rádio teatro. Com quem era? Tinha outra pessoa que eu conheço. Tinha, na época, o Domício Costa, depois Domício, depois entrou o Santa Cruz, e tinha Aldenora Santos, Vânia Rocha. Mariano. E Selma também. Selma também. O Mariano é meu ídolo de infância. Ídolo. Eu e o Celton, a gente ficava vendo o Mariano fazer aquelas cabeças, né? Versão brasileira, Herbert Richards. E a gente enlouquecia com aquilo. A gente era uns garotos de 10, 11 anos de idade. E, sabe, eu amo muito vocês, assim, é minha família mesmo, a gente vira uma família. Que lindo. Assim, o Zé é um cara muito especial para mim. O Zé tá mutado, tem que desmutar o microfone. Zé Santana, gente. Por último, mas não menos importante, tá mutado. Ainda tá... Foi a pessoa que me deu as minhas primeiras oportunidades. Quando eu ainda era um garoto de 13 anos, ninguém dava muita oportunidade em grandes personagens, e o Zé, ao invés de botar os grandes dubladores da época, ele me botava, e ele bancava isso. E ele foi um dos caras, junto com o meu Jardim, assim, dois caras fundamentais na minha vida. O Mocha sempre foi uma figura também muito importante. Agora desmudou, Zé, agora a gente está te ouvindo. Grande Oberdan. Pois é. Duda Espinosa. Santana. Tudo em paz, gente. Selma Lopes, minha garotinha. Fala, querido. Carmen Sheila. Carmen Sheila, você vai fazer do feto ao cadáver. Eu vou explicar a vocês. Foi uma vez, eu chamei o José Santana num cantinho e disse, eu estou numa situação financeira aflitiva. Eu nem expliquei. Ele me segurou nos ombros e disse assim, vais fazer de hoje em diante do feto ao cadáver. Eu era velha, era bruxa, era vozeria, era ponta, era protagonista. Eu saí dessa situação financeira graças ao Zé. Muito obrigada, sempre. Mas a dublagem, na verdade, é uma grande família, né? Ela foi uma família muito, muito menor, muito mais coesa, talvez, naquela nossa época. Na época em que o Oberdan, brincando com o Celton no estúdio, e quem foi, se lembra, o Oberdan? Milton Martins,
Claro, né? Muito mais- História clássica da dublagem, né? Pô, claro. Lembra disso? Ele queria bater em vocês dois. E Olha, você e o Celton. eu vou contar essa história depois para vocês. Me lembrem, se quer O Nilton estava sempre procurando alguém para bater. Não, porque É uma história louca. ele achava que as pessoas, quando prestavam atenção nele, ou ouviam ele gravar, estavam criticando. Exatamente. Ele nunca achava que as pessoas estavam falando bem dele. Exatamente. E nesse dia foi muito interessante. O Oberdan vai contar para vocês. Vamos Claro. deixar a Flora conduzir o negócio, né? Gente, eu tô aqui só de plateia, sabe? Não, querida, você também pode participar. Não, ó. ela vai conduzir Mas o papo, é muito gente. legal isso. A gente fala, a gente sempre falava isso. Eu falava muito isso com a Ana Helena e com a Bruna Lanes, que a gente fala assim: a dublagem é tudo igual, só muda de endereço, né? É isso aí. Vocês estão falando as coisas. E eu tô exatamente pensando assim, poxa, aqui em São Paulo, na dublagem, é exatamente isso. É uma grande família, né? Então eu também tenho essa memória de estar correndo nos estúdios da Alamo, e aí tinha diretor que queria pegar a gente pelos cabelos por causa do barulho que a gente fazia, atrapalhava a gravação de todo mundo. Que legal. E tem esse carinho que a gente tem mesmo, né? Eu falo que como é que fala? A gente tem um carinho, acho que principalmente quando você começa criança, que todas essas pessoas viram mais do que tios e tias do trabalho, Isso, viram avós, é uma coisa assim. Então, da mesma forma que eu tenho aqui, né, o Gilberto Baroli, o Luiz Carlos de Moraes, a Rosa Baroli, a nossa querida Nair Silva, que partiu, infelizmente, no último ano, mas que a gente é isso, são meus avós. Eu tenho muitos avós, eu tenho muitos, né? Muitos pais, muitas mães, madrinhas, padrinhos. Então, é uma delícia a gente estar aqui trocando E Flora, esse, você né, sabia batendo que esse papo. você falou do Luiz Carlos de Moraes. Você sabia que a prima dele trabalhou com a gente aqui no Rio e que era uma grande dubladora chamada Sônia de Moraes. Sônia de Moraes é era uma atriz Incrível, maravilhosa. incrível. Você sabe que ele Maravilhosa. também foi meu companheiro de rádio na Rádio Mairink Veiga? Olha! Que legal! Que Trabalhamos demais! durante muito tempo na Rádio Mairink Veiga. Que legal. Sônia era isso. maravilhosa. Sônia era uma querida. Sônia Era era uma uma querida. Sônia era E uma muito senhora bela, atriz. atriz. Uma senhora atriz. Uma maravilhosa. senhora. E uma que foi? companheira extraordinária. Eu vou aproveitar que a Selminha falou da coisa do rádio para perguntar para vocês como que foi essa transição do rádio para dublagem. O que veio primeiro na vida de vocês? Quem chegou a fazer rádio? Quem não fez? Como que foi essa transição, assim? Porque é muita coisa, né, gente? Agora, então, parece que a gente tem um avanço tecnológico a cada mês, assim. Bom, o rádio, para mim, foi a minha faculdade. A mim também. Tudo que hoje sei, eu aprendi no rádio. No rádio, eu fiz de tudo um pouco. Eu cantei, fiz locução comercial, apresentei programas de auditório, substituí os cantores da época, nos quartos de hora que eles faziam. Quando eles não podiam, o diretor comercial já liga para a Selma, vai lá e sai um número com o Regional de Canhoto para substituir o Ciro Monteiro. Lá descia eu do Rádio Teatro para substituir o Ciro Monteiro, e assim por diante. Né? Fiz de tudo um pouco. Fiz radioteatro sério, radionovelas, programas humorísticos em quantidade, enfim, fiz de tudo. Para mim, foi a minha faculdade. Para mim também. Eu fui para a Rádio Nacional, eu tinha 12 anos. Eu estou com 77. Meu Deus, menina moça! Jovem de tudo! E virgem ainda. Aprendi muito com Deise Lúcide, Celso Guimarães, com aqueles grandes do rateatro. Mas depois eu mudei inteiramente a minha forma de representar, porque lá eles tinham um ar meio dramático na novela. Aí cheguei na dublagem, o povo era mais jogadinho, sabe? Era uma outra forma de representar. Eu fiquei prestando atenção e fui seguindo eles e mudei.
Porque na minha época não tinha esse negócio de professor disso, professor daquilo, não. A gente ia aprendendo na porrada mesmo. Né? Era por si próprio. E tinha um detalhe muito importante também, que naquela época só ficava trabalhando em rádio, TV ou qualquer meio de comunicação, que eram só esses dois, na verdade, é que você tinha que ser um ótimo profissional. Sem não dúvida. havia meio profissional. Não havia ninguém, sabe, que entra aqui e faz aqui porque por uma questão de troca. Não havia isso. Todos eram ótimos profissionais. Eu lembro também, Santana, da disciplina. Exatamente. Quem não tivesse disciplina estava fora. Estava Por isso fora. eu sou até hoje uma velha chata. Eu segui esse caminho do horário, do comportamento, do respeito, porque o Floriano Faisal, que era o diretor de teatro geral, quando ele entrava na sala para ensaiar, a gente levantava. Hoje seria até um exagero, mas o levantar era em sinal de respeito ao diretor que estava chegando. Que barato. E no nosso contrato tinha uma cláusula que era proibido levar para dentro do estúdio livro, revista. Você não estava em cena, você não podia ler, não, porque era considerado uma desconsideração com o colega que estava representando. Aí fica a dica aí para você, coleguinha, que acha bonitinho, ficar vendo o Instagram e TikTok enquanto está dublando, né? Olha, eu queria falar uma coisa disso. Eu dirigi há uns 2 anos uma peça no Teatro Oi Casagrande. Tá tendo um furacão aí, gente. Ó, eu dirigi uma peça há uns 2 anos. Com 37 meninos do Teatro Tablado. Meninos ótimos atores. Eu sou do Teatro Tablado, que é a melhor escola de teatro que eu posso imaginar. E os tempos são outros, assim. Os meninos são diferentes, a concentração é outra, o foco é outra. São muitos interesses ao mesmo tempo, o mundo é muito rápido. Enfim, profissionais como aqueles que eu mesmo fui e que todos nós devemos ter sido, é quase impossível hoje em dia, com todos os interesses. É incrível. Eu acho que antigamente também, como tinha tinha um contato maior e tá dando uma interferenciazinha, né? Aí pronto, passou. Pronto. Passou. Eu acho que antigamente também, até as pessoas, mesmo que fossem mais novas ou que estivessem começando, elas aprendiam muito com os mais velhos, porque tinha mais contato, né? Tinha aquela coisa de gravar todo mundo junto, o pessoal também dispunha de um tempo maior para ficar assistindo as pessoas dublarem. Então, assim, isso eu sempre falo para a galera que quer começar a dublar, eu falo assim, eu acho o estágio de dublagem essencial. Legal, que você assiste essas pessoas fazendo, e sei lá, eu sinto que foi assim que eu aprendi. Flora, muito legal o que você está falando. Muito legal, assim. Antigamente, né, para quem não sabe, a gente ficava lá, né? Chegava lá 8, aí fazia aquele horário de 8 às 10h30, aí tinha um horário ali às 14 horas. Você não ia voltar, né? Você não ia voltar para casa. Então você fazia o quê? Você ficava com a Selminha conversando, aí você ia lá para trás, via a Sheilinha dublar. Eu, por exemplo, eu lembro que eu e o Celton, a gente chegou a ir para Ebert, um dia que não ia dublar, para ver o Tutsi, para ver o Damata dublando o Tutsi. A gente viu o Tutsi dublado. O Damata, que saudade dele. Técnica, assim. E, tipo, essas coisas é que é muito mais que uma faculdade, né? Sem dúvida. O Damata, inclusive, foi um dos primeiros diretores que eu trabalhei, quando eu comecei pequenininha de tudo. O Damata pegou muito na minha mão, assim, e me levou, cara. Olha, assim, não dá para falar que cada um é melhor que o outro e tal, claro. Mas com certeza, o nosso camisa 10 da dublagem, todos os tempos, foi o Newton. Não tenha dúvida, assim. Também fez rádio comigo. Newton da Mata e Vera Miranda, para mim, ainda são... Exatamente. A Vera Miranda é maravilhosa. Vera Miranda, a voz mais bonita da dublagem de todos os tempos. Com todo respeito às dubladoras, mas a Vera assim, é imbatível. A Vera é imbatível no que ela fazia. É aquela voz linda. Um gênio do cão. Mas é maravilhoso. Falar, não é? Porque tem gente Olha, eu tenho uma história boa. Eu tenho uma história boa disso tudo. Eu era garoto, eu era muito Caxias, muito Caxias. Na década de 80, não se absorvia quem não fosse, muito profissional. Daí um estúdio de dublagem, eu estava começando a dublar em todos os estúdios. Todos, na década de 80, eram 3 ou 4. Um estúdio de dublagem atrasou
atrasou esse estúdio, eu atrasei, saí atrasado de um estúdio que atrasou um segundo estúdio. Esse segundo estúdio atrasou a Vera na Ebert 3 minutos. E aí, eu era um garoto de 12, 13 anos, a Vera veio e olhou no meu olho, assim, como se eu fosse um adulto, e falou: você entendeu o que você fez? Você atrasou, você atrapalhou a minha vida. Eu falei: não, mas é porque na Telecine, eu não quero saber. Isso não pode acontecer nunca mais. Eu achei ali que a minha carreira ia acabar, inclusive, com 2 anos. E aí estamos aqui hoje. Me permitam 2 coisinhas. Em falar em melhor dublador, ou seja, de voz mais bonita, vocês estão esquecendo principalmente de um cara que fazia de tudo, sempre foi muito bem escalado, era adorado por nós, exatamente por ser como ele era, e se chamava André Filho. Nossa. Não, ninguém vai esquecer o André Filho. Nossa. Não tem como esquecer. Exatamente. Então, para falar de da Mata, tem que falar de André Filho. Tu tá coberto de razão, Zé. É verdade. Zé. Mas assim, Zé, agora eu vou pegar pesado. São eles 2, tá? Com todo respeito a todo mundo, ninguém chegou nesse lugar que esses 2 caras chegaram. Sem dúvida, exatamente. Eles chegaram num lugar que o Marco Miranda talvez tenha chegado. O Marco Miranda. Maravilhoso. Maravilhoso. Né? Talvez esses 3 tenham chegado num lugar que nem o Domício chegou, assim, que é um lugar muito especial mesmo. Sim. É verdade. Eu me lembro... Você tá... Oi, fala. Como que... aproveitando, já que você vai falar, eu quero te perguntar, e como que é para você, porque você chegou um pouquinho depois dessa galera, como que é chegar nesse meio e, assim, ver toda essa galera e falar assim, uau, e que hoje são seus amigos e que são sua família também. Como que é isso, Duda? Eu morava... cabeça do Duda lá do começo, que entregou o negócio lá para a Selma no o desenho da Chicória. E aí o desenho da Chicória no Daniel. Eu morava perto da Herbert, e então eu conseguia almoçar em casa. Mas muitas das vezes eu via o pátio cheio e eu falava, para que eu vou para casa? Eu vou ficar aqui, porque eu quero ficar com essa galera. E me lembro de uma figura específica, se tivesse no pátio, eu largava tudo para ficar ali ouvindo e batendo papo. Era Darcy Pedrosa. Era um cara que eu amava conversar. Maravilhoso. Outra voz maravilhosa. Além do senhor ator, tinha uma inteligência, uma cultura absurda. E o cara dava aula. O humor era marca registrada. Ácido, mas era formidável. Marca registrada. E aí eu largava tudo para ficar ali ouvindo, porque eu associava a voz do Darcy ao cara do Acredite Se Quiser, que era o Jack Palance. E eu adorava aquele programa. E tinha um filme que eu amava também, que passava na sessão da tarde, a primeira versão, claro, porque hoje teve um remake e tal, que era Fúria de Titãs. Ele era a voz de Zeus. E eu queria estar ali com Zeus, ouvindo aquele cara. Então, foi muito mágico, porque eu estava com 14, 15 anos, obviamente, naquela época ainda tinha uma ingenuidade, né? Ainda carregava comigo o meu lado ainda infantil. Então, todos os desenhos, todos os clássicos da época, os seriados, A Gato e o Rato, Casal 20, tudo era muito fresquinho ainda na minha cabeça. E eu estava ali com aquelas pessoas. Hoje, falando um pouco do que eu vejo hoje em dia, quem entra na dublagem não tem a menor ideia da história da dublagem. É muito louco. Exatamente. A gente está falando de Darcy Pedrosa, de Vera Miranda, de Newton da Mata, e o cara que está começando... Jomeri Pozzoli, que maravilha! Newton Patinho. Maravilhoso. Exato. Isso, Patinho. A própria... Patinho também foi muito importante. Nelsinho Batista aí de São Paulo. E as Garcia Júnior. Garcia Júnior. Garcia Neto. E Garcia. As pessoas não têm ideia. Como eu aprendi com Garcia, meu Deus. Então, é muito legal você começar exaltando, né, admirando e querendo saber da história de onde você está pisando, né? E vejo isso hoje em dia, a gente perdeu essa memória. Eu acho que acho que mais do que isso é respeitando aquelas pessoas que estiveram ali antes de você. Com certeza. Porque se hoje a gente tem direitos, a gente tem acordo, Exato. a gente tem
tudo que a gente tem e que a gente conquistou e que pensando assim, foi muita coisa, por causa dessas pessoas. Essa semana eu tive foi o muita prazer... luta, foi muita luta. Essa semana eu tive o prazer de ser dirigida pela Marlene Costa, maravilhosa. E a gente conversou muito sobre isso. E eu falei para ela, Marlene, o tanto que eu puder falar, eu vou falar. E as crianças aqui falam que é a gangue da tia Flora, né? Porque já tem a creche do tio Fábio, que é o Fábio Azevedo, e tem a gangue da tia Flora, que eu já sou mais da zoeira. E aí eu falo para eles, vocês têm que saber quem é fulano, vocês têm que saber quem é ciclano. Vocês têm que saber que a gente, quando dublava, entrava todo mundo junto. Se você errava, falava, você errava para todo mundo, você imagina? Você estava ali com um mês de dublagem, você errava uma fala, você arruinava a cena de gente que está há 10, 15 anos fazendo isso. Flora, então, de verdade, sempre, parabéns. Você faz perguntas incríveis. Eu nunca vi uma mediadora tão incrível quanto você. É verdade. Palmas para Flora! Eu quero pedir para o Mariano desmutar o microfone dele, que ficou mutado agora. Porque eu quero falar, o Mariano viu gente que está aqui crescer, né, Mariano? Todos nós começamos com um ídolo. Meus 2 primeiros ídolos, dos 12 aos 14 anos, quando eu trabalhava lá em Duque de Caxias, na olaria do papai. Dos 12 aos 14, eu ouvia a Rádio Nacional, Heron Domingues com o Repórter Esso e a Crônica da Cidade, escrita por Genolino Amado, lida por César Ladeira. Sim, esses 2 eram meus 2 sonhos de ser locutor. Passaram-se 10 anos, aos 24 anos, eu tive a oportunidade de entrar a primeira vez no estúdio. Antigamente, para quem é antigo de rádio, sabe que era PRs, a minha que eu comecei era PRK2, Rádio Clube Fluminense na Baixada. Fiquei 3 anos, vim para o Rio, mas meu sonho era a Rádio Nacional. Quando eu fui em 69, eu mesmo não lembrava. O Elton Brasil, que entende tudo de dublador, de filmes, disse, Mariano, você esteve lá em 69, fiquei 6 meses. Em 70, no início de 70, se não me engano, faleceu o Hamilton Rangel, que fazia, se não me engano, Jerônimo Herói do Sertão. Foi. A Carminha Sheila, através do Políbio, que era o coordenador de estúdio, disse, poxa, o Mariano, a Carminha falou, Mariano já tem 2 filhos e tal, vai no seu Herbert Richards. Carminha falou com Herbert Richards, eu falei com o saudoso Orlando, ele fez o teste do QI, eu fui com 2 QIs e o meu, que era o terceiro, quem indicou? Aí fiquei, né? Tudo começou aonde? No rádio, depois no rádio, teatro, porque na Nacional, como a Selma Lopes falou, eu fazia de tudo, né? Locutor de auditório para apoiar o Manuel Barcelos, junto com a Deise Lúcide, junto com aquela Isis de Oliveira, que era meu sonho conhecer desde o tempo do Direito de Nascer. Fui para o estúdio, fiz algumas aberturas, eu lembro, aquelas radionovelas, né? Participaram do capítulo de hoje, Carmen Sheila, fulano de tal, Carmen Sheila, dando crédito. Eu não sabia que um dia eu passaria a dar o crédito, que depois tiraram os créditos dos filmes, né? Agora, o seu Zé Santana está me devendo uma. Olha lá, olha lá ao o que vivo, tem. Ao vivo, não conta aquela história. Paga. Mariano, não conta aquela história, Mariano. Espera aí. É o seguinte, eu não ia muito no Richard. Eu ia 2, 3 vezes por semana. Eu não tinha essa convivência maior, igual os dubladores. Mas eu ficava ali, vi o Oberdão começando, Celton Mello, se não me engano, Dalton Mello. Depois, também, o Garcia Neto, né? O Garcia. Júnior Garcia, né? Garcia. O Oberdan, que hoje está parecendo assim um Papai Noel, mas está bem. Eu sou, no caso, eu sou o primogênito de todos vocês. Santana deve estar com 7 pontos qualquer coisa. Eu já entrei 8 pontos alguma coisa. 8,2. Flora, eu quero falar uma coisa. A gente estava falando sobre respeito e o Mariano falou agora no nome do Celton. E eu quero contar para vocês uma cena que eu vi, que eu ouvi. E ali foi todo o respeito de um grande profissional, que seria depois o Celton Mello. Ele estava entrando no estúdio e disse, não lembro para quem, eu estou tão nervoso. Aí quem estava do lado perguntou, por quê?
Disse, porque eu estou entrando no estúdio agora para substituir o Cleonir dos Santos. O Cleonir havia falecido. Dá até vontade de chorar. Nossa. E aí, ele disse, eu estou muito nervoso, como eu vou substituir o Cleonir? E ele já era incrível, o Selton já era incrível. Estava começando, mas já era muito bom. Isso é o Karate Kid. Isso é respeito, era o respeito. Era o respeito. Talvez hoje não exista tanto, mas existe um bocadinho. Né? Desculpa, Mariana, só cortar também. O Cleonir dos Santos também é outro que a gente esqueceu. Maravilhoso. Talvez tenha sido o maior ator em dublagem de todos os tempos, com as maiores inflexões. Assim, o maior ator, mais que o Newton, talvez o Cleo. Você lembra? E não interrompendo, você lembra de uma curiosidade do Cleonir? Creio que sim. Eu acho que ele gostava de se molhar, andar de roupa, não é ele? Ele se molhava, ficava embaixo da chuva, ele tinha deixava a roupa seca. Ele ia para o Alto da Boa Vista com um saquinho cheio de banana e ficava sentado à beira de um daqueles lagos e ficava lá toda a vida. O Cleonir Flora era uma pessoa muito especial, assim, muito sozinha, assim, muito especial. Ele chegava meia hora antes da dublagem, sempre, para falar com todas as plantas da Herbert Todas, acarinhava ela. Isso. Assim. Eu ia lembrar isso agora, porque uma vez eu falei de alguma curiosidade, porque ele estava falando, se ele tinha o hábito de falar sozinho. Eu falei, não, estou conversando com as plantas e com as formigas. Com as formigas. Maravilhoso. Maravilhoso. Era maravilhoso. Eu lembrei de um que já partiu, o André Luiz, o fofinho, tinha aquela bolsa de tricô, se não me engano, ele fazia serviço, trabalhos manuais, não é isso? Ficava ele ali se preocupando. Mas olha, eu vou para o Santana. E o Carlinhos Marques? Carlinhos Marques. Carlinhos, todas as nossas homenagens ao Carlos Marques. Não é? Os maiores atores de dublagem. Maravilhoso. Meu amigo Mário Monjardim, hoje eu moro num terreno que eu comprei dele. Ele me comprou em 93, aqui em Rio das Ostras. O Mário era doido, entrava no banco imitando o velho naquela época, botava os óculos no nariz, atravessava a rua imitando o cego naquela época, que tinha pouco trânsito. O Mário era uma figura. Aquele jeitinho. Uma coisa que eu lembro do Mário, não sei se vocês lembram, tinha uma série, era o delegado, se não me engano, Matt Dillon, ele fazia o auxiliar do xerife. Ele fazia o auxiliar, Matt Dillon. Santana, vou parar para você agora. Não pode continuar. E lá pelas tantas ele ainda dizia assim, ô diabo. Eu quero saber, na verdade, eu quero aproveitar para fazer uma pergunta. Vocês estão falando o nome de tantas pessoas e tem uma que, em especial, eu acho que deve ter chamado assim, a atenção do público. Pelo menos aqui em São Paulo, o pessoal acha muito que Álamo era uma pessoa. Era o seu Álamo. O pessoal pergunta muito isso pra mim. Fala assim, mas quem que era o tal do Álamo? Quem que era a tal da Álamo? E a gente... Não, era um espaço físico, um estúdio, uma empresa mesmo que se chamava Álamo, né? Mas aí não, né? Realmente existia. Existia. E aí eu acho que isso é uma coisa, porque não tem como falar de dublagem e não lembrar de versão brasileira. Herbert Richards. Então, assim, eu quero saber como que era a relação de vocês com ele. Como que era? Família. Isso, porque família. Eu acho que, mas o Mariano era tudo separado, não é, Mariano? Eu, inclusive, fiquei muito lisonjeado com as palavras, não só da Carmen, vieram aqui em 2018, vieram uma advogada do Rio com o esposo, veio o Felipe Maia, que eu chamo de filho e amigo do coração, com a noiva, que era professora de inglês, veio o Hermes Legal, advogado, noiva, enfim. Veio um rapaz que ele esteve em 1987 aí e gravou, pediu autógrafo de alguém para mim, pediu um autógrafo. Eu não era artista. Eu costumo dizer que eu fui operário de microfone, a turma ri, né? Aí eu botei ele veio com aquela revista velha de cinema, eu com meu Ricardo Mariano lá, e um abraço. Chegou aqui em casa, me beijou, minha esposa ficou até meio assustada. Eles gravaram em 2010
O evento da internet, eu fiquei apavorado. Eu digo, eu apenas fui um locutor lá de uma abertura de... Nem lembrava que eu ia ser lembrado. Aí a primeira coisa que eu disse, agradeço primeiramente a Deus por ter me concedido essa oportunidade. E hoje estar com vocês aqui. Não conhecia esse do bigodinho, nem a que está apresentando. O Berdan, conheci branquinho, né? Não muito alto, porque eu já tinha 1,87 m. Selma, Carmen Sheila Medalhinha, e o já naquele tempo, meio da testa avançada, Zé Santana. Para quem não sabe, o Mariano é muito alto. Ele é muito alto. Era bastante alto. Magérrimo e alto. Mas agora eu estou com uns 4 quilos de barriga. E todos nós, né? Isso não é referência sua, não, tá? Todos nós. Outro dia me perguntaram, seu Mariano, só está na idade do condor? Eu estou na idade do contudo. Com eira, com osso, com ar, oriô. Tonteira, cansaço, falta de ar, dor e bom humor. E depois eu arranjei um efizema e deixa isso para lá. E agora deixa para lá isso. Agora, o Santana. Vamos, Santana. Que coisa, me esquece, rapaz. É amor antigo, Santana. É amor antigo. Está botando para fora. Na época, eu usava umas calças caque que não tinha cinto. Calça frouxa, de elástico. E usava, às vezes, umas camisas, tipo que o Agnaldo veio depois usar, tipo o Mato, era um meio coroa metido a garotão. Eu estava perto da telefonista, quem veio atrás de mim e arriou minhas calças até o chão, que eu fiquei de cueca. Santana. Não acredito. Santana é uma pessoa muito séria. Eu não posso acreditar nisso. Também acho. Mariano, desce a sua câmera, Mariano. Acredite se quiser. Acredite se quiser. Desce mais. Acredite se quiser. Só está aparecendo seus óculos. Como é que eu vou fazer? Eu estou segurando Outra lembrança boa também é o Milani, né? Maravilhoso. Milani, Ionei também. Milani, Ionei. O querido Isaac Bardavi, maravilhoso. Também. Outro dia eu fiquei emocionado, o Bardavi aos 90 anos dublando. Eu parei, vocês sabem, devido ao pólipo que eu tive na corda vocal, fizeram barbeiragem, aí eu fiquei pato rouco. Quando outro dia o Igor me entrevistou e pediu para abrir a versão dublada, falando da Caverna do Dragão. Pede, eu faço, mas não dá mais para comparar, né? O tempo passa. Vocês foram abençoados por Deus para manter as vozes claras, como sempre. Dá medalhinha... Mais ou menos. Uma outra também. Muda sim, Flora sim. O resto é tudo mais ou menos. Tadinho. Peraí, gente. O Berdan, a diferença... Em minha defesa. Por favor, Berdan. O meu primeiro fixo foi o geninho da Xirra, aquele bichinho que aparecia no final. E eu faço até hoje. Oi, eu sou o Geninho. Sabe onde eu estava escondido hoje? Olha, direção vocal. Dublador é muito exibido. O Berdan está com 50 ou 51, o Berdan? 51. Eu fiz 46. A diferença é pequena. Então, por favor, não coloque o Berdan tão mais velho, tá? O Cacau. Vamos defender o Cacau. Eu fiz 93. Isso. Maravilhosa. O Cacau também fazia. E continuo dublando. Linda. Você é maravilhosa. Tá louco. Maravilhosa. Eu sou maravilhosa. Sou casamento apaixonada pelo meu trabalho. Casamento isso aqui hoje. Por essa razão, eu continuo. E você é apaixonada pela vida. Adoro você é uma menina. Por isso que você é uma menina até hoje. Me considero, eu sempre digo aqui para minha filha, o dia que Deus me chamar, eu posso ir, mas estou contrariada. Linda! Gente, quem é que tá cheio de cachorro aí do lado? Não, aqui os vizinhos é que tem. Aqui eu não tenho mais cachorro. Eu tenho 8 aqui na minha casa. Mas são os seus que estão latindo agora, Selma? Acho que são os vizinhos do Mariano que querem participar. Não, agora não foram, não. Do Blacon. Eu acho que viver
Viver é estar, primeiramente, de bem com Deus, em obediência ao que Ele nos pede, e amor ao próximo, e lembrar que o tempo é de Deus. Nós sentimos falta dos que partiram, muitas das vezes prematuramente. Sim. Por exemplo, eu digo prematuro porque eu acho que, para mim, jovem, enquanto vivemos, somos jovens. Sim. Né? Porque é o seguinte, saber viver é que são elas, viver todos vivem. Eu costumo, quando eu escrevo, eu sempre digo assim, passado, presente, porque recordar é viver. Este momento está me levando lá no meu tempo de 14, na Nacional com a Sheilinha, no auditório, nos momentos poucos que eu tive com os dubladores, que eu era escalado assim, entrava no estúdio, e no tempo que não era hoje moderno, não. Era rolo de fita, na hora de sincronizar, era na base do corte da fitinha com durex, né? Entendeu? Com a viola trabalhando. No viola. O Ricardo Ribeiro, que está nos Estados Unidos, né? Tantos outros, que agora esqueci de um outro. Alceli, Rodegueri. Rodegueri. Queiroz, maravilhoso. Queiroz, aquele negão alto, né? O Wilson, que gostava de comprar galeta também, ali embaixo. Toda vez que eu como galeta, eu lembro do Wilson. Ô, Flora, sabe o que o Igor conseguiu? Isso aqui é a hora da saudade. Barandão da saudade, bicho. Não é? Embora. O Lauro Fabiano também foi um grande. Lauro Fabiano. Nossa, e a voz linda, meu Deus do céu. Eu tive com ele, também, né? Eu tive Leonardo com. José. Eu tive com o Lauro. O Leonardo não é tão antigo. É antigo, mas não é tão. Eu falei com ele tem umas 2 semanas, mais ou menos. Eu tive com o Lauro tem 3 semanas. Eu fui na casa dele, lá em Teresópolis. Fui ver. Você é um oferecido. Eu falei com ele. Ele teve Covid, aquela coisa. Teve, exatamente. Né? Mas ele rapidamente já conseguiu um home care. Ele já colocou na justiça o plano de saúde. Rapidamente ele resolveu a vida. Todo mundo na justiça. Exato. Eu estou com. Mas é ótimo. Você falou dessa coisa da hora da saudade. Eu acho isso que o Igor está fazendo aqui é tão importante. É tão importante porque vai estar eternizado. Obviamente, eu espero que, se Deus quiser, ano que vem, a gente esteja presencialmente também se encontro para conversar, inclusive que coisa boa, que ótima ideia. A gente junta vocês com os de São Paulo. Sim, então eu já agito esse encontro aí, já chama Luiz Carlos, Campanile, Gilberto Baroni, Rosa Baroni, Cecília Leme, Selena. A gente já junta a turma toda, leva para lá, ou então traz vocês para cá. E eu acho que é importante a gente eternizar, porque a história da dublagem ela não deve ser esquecida, ela não pode ser esquecida nunca. É verdade. E é muito importante a gente estar aqui lembrando desses nomes e também lembrando da história de vocês. Porque se hoje a gente tem a dublagem do jeito que ela é porque vocês vieram antes da gente. Então é muito importante que isso está acontecendo. Deixa eu falar uma coisa que é importante por isso mesmo. Todos aqueles nomes que o Mariano falou antes, só para quem não conhece, são nomes de técnicos da Herbert Richard. Queiroz, o Wilson, que depois foi muito tempo da Delarte e tal. E o Lauro Fabiano é um grande dublador que tem uma voz das mais lindas de todos os tempos. Assim. Ele faz um desenho chamado Galaxy Rangers, que é muito bonito, assim. E o Lauro, essa história que a gente contou, é porque o Lauro, ele processa qualquer coisa que vem errado. Um eletrodoméstico que ele comprou tá errado. Uma coisa que não foi justa com ele. Por isso que ele casou com uma juíza. Ele é maravilhoso. E ele é um ser humano maravilhoso, uma pessoa muito, muito legal. Gente, a verdade... Fala, Flora. Diga aqui. Não, pode falar, Zé, por favor. O Lauro Fabiano trabalhou comigo, pelo menos eu trabalhei 28 anos na Rádio MEC. E o Lauro fazia um dos programas mais importantes da rádio, que era a Grande Ópera. Só ele fazia a Grande Ópera. E fazia com um respeito à arte, ele fazia com um profissionalismo tão significante
que lembrava muito os grandes apresentadores e narradores da Rádio Nacional também na minha época. Sensacional. Ele só tem essa coisinha que é dele, né? Vou processar. Sim. Casou com uma juíza. Entra um pouquinho antes. Eu sei. Olha só, Entra um pra pouquinho galera antes também, do ator. o Patinho também era casado com uma juíza. Né? Para a galera mais jovem querer lembrar de Lauro Fabiano, quem está assistindo a gente, atualmente, né, trabalhos mais recentes, Lauro é Dumbledore, de Harry Potter, e o tio Phil, do Maluco do Pedaço. Só para a galera lembrar do Lauro. Com certeza, já falou Dumbledore, já tenho certeza que todo mundo... Exatamente. Gente, a verdade é que, assim, se eu pudesse, eu ficava aqui 3 horas conversando com vocês. Mas a gente tem vários outros painéis ainda para acontecer. Sim. Mas antes da gente encerrar, eu quero fazer uma última pergunta. Vou pedir para o Zé começar respondendo, que o que vocês definiriam, que palavra, uma frase, alguma coisa, o que é a dublagem para vocês, Zé? Olha, houve um fato, era isso que eu ia dizer um pouquinho antes, quando você falou que nós, daquela época, que fizemos o valor trabalhista do dublador hoje, eu queria só te dizer o seguinte, isso começou em 1978. Tanto os dubladores cariocas quanto paulistas fizemos uma greve nacional. Sim. E essa greve foi terrível, foi cansativa. Foi terrível. Sabe? Foi um caso muito sério. Alguns dubladores tiveram falta de uma série de coisas, não pagavam aluguel, não tinham o que comer. Então, se hoje essa nova turma que já está na dublagem imaginassem isso e respeitassem muito mais aquilo que fazem, eu acho que realmente nós teríamos uma coisa muito mais concreta, uma coisa muito mais intrínseca. Que bacana. Na profissão de dublador. Para mim, dublagem é isso. É família, é uma sensação imensa de prazer em conhecer pessoas do nível de todos os profissionais, principalmente esses com quem eu estou falando, e outros mais que a gente não dá para falar. E agradeço a todos vocês a oportunidade de me permitirem participar da vida de vocês. Durante e depois. Incrível, Zé. Você tem que contar uma coisa, né, Alberdão? Não, eu queria falar então logo. Posso falar, Flora? Pode. Flora, quando a gente era pequeno, assim, na década de 80, eu, por exemplo, a gente ia a assembleias. Eu, com 13 anos, 14 anos de idade, eu ia para a Assembleia toda semana. Eu dublava. Eu também. Eu dublava o dia inteiro e ficava à madrugada, dublava dormia atrás da televisãozinha do estúdio, enquanto tinha loop de fora. E ia para a Assembleia com 13, 14 anos de idade. Assim, hoje, quando eu chego na dublagem, desculpa eu falar isso, que é uma coisa chata, assim, mas tem a metade das pessoas viram a cara para mim, que não dublaram comigo, assim, e me acham um babaca. Quando eu era garoto, me falaram isso. Uma vez me falaram assim, esses 2 caras que estão chegando aí são forasteiros. Eles são 2 babacas que vêm aí ganhar dinheiro da gente. Era o Elcio Romar e o Hélio Ribeiro. E aquele feito, porque ele ia fazer novela, porque ele ia fazer peça de teatro, sabe? E aquelas pessoas ficavam ali e tal, e ficavam com despeito. Só queria falar assim, as pessoas das antigas, a gente não tem isso mesmo, não. Assim, a gente era uma família de verdade. Por tudo isso que a gente falou, assim, a gente frequentava a casa um dos outros, assim. Eu conheço a Márcia, por exemplo, filho da Sheila, assim, muito. Eu conheço, sabe, os familiares das pessoas, assim. Por exemplo, a Marlene Costa é madrinha dos meus 2 netos. O Mário A minha Monjardim filha é madrinha da Flavinha Sadi. Entendeu? É uma confusão do diabo. E eu não tenho família. O Mário Monjardim é como se fosse meu pai. E eu, no tempo das vacas magras, né, a gente perguntava assim, o que tem na geladeira? Aí ligava para a empregada, olha, resolve aí, vai preparando, vamos fazer uma sopa. Quando terminarmos aqui, vamos todos para aí. Aí íamos todos para minha casa e depois tomávamos aquela sopa e ficávamos tocando violão, dizendo poemas, aquelas coisas todas.
3, 4 horas da manhã, descíamos para a praia para assistir o voo das gaivotas. Sim, sim. Linda. Muito romântico nessa época. Selma, você ganhávamos pouco, mas nos divertíamos. Incrível. Selma, você fazia isso quando não estava dublando até às 5, 6 horas da manhã, não é isso? Nós dublávamos fora, até 4, 5 horas da manhã. E eu sei, porque tinha a turma que começava às 6 horas da noite e ia pela noite adentro. Muitas vezes, meia-noite, a gente estava entrando no estúdio, começando a... quando o Alberto Pérez ligava assim, olha, eu tenho um papel aqui, só pode ser feito por você. Só pode ser feito por você. Mas, Pérez, mais 11 horas da noite, Pérez. Tem que ser você. Aí você ia lá e fazia aquilo. O meu primeiro fixo foi o Geninho, como eu falei. A Ângela me botava no último horário, porque eram 4 loops, eram os últimos loops de cada 4 desenhos. Então, eu ia para lá, a minha mãe me acordava meia-noite, aí eu ia dublar de meia-noite 45 a 1h20 e voltava para casa. E a gente ia com prazer. Isso aqui é importante. Exatamente. A gente ia com prazer. Maravilhoso. Então, você aí que está indo dublar 6 horas da tarde, com preguiça, reclamando, não reclame. Não reclame. Tem um detalhe, Flora, a gente entrava meia-noite, 11 horas, e não sabia quanto ia ganhar. Também. Era por verba. O diretor ganhava uma verba que ele distribuía para quem ele distribuía mais, para quem ele mais simpatizava, para quem ele estava comendo, para quem ele entendeu? E para quem ele não gostava, ganhava um trocadinho. Ninguém reclamava. Mas olha, Sheila, isso só tinha naquela época. Hoje em dia, na dublagem, ninguém come mais ninguém. Acabou isso. Acabou. Eu não peguei essa época, mas dizem que era assim. Diz que botava um dinheirinho na sua mão e você não sabia quanto era. E daí você ia para fora do estúdio, daí que você olhava o quanto o diretor tinha botado para você. Era isso. É verdade. Mas é verdade. E as dublagens com Ribeiro Santos, que a gente... Os Waltons éramos 17 fixos. Almoçávamos juntos e jantávamos juntos. Então, no intervalo, nós descíamos o Alto da Boa Vista, íamos tomar batida lá no... Eu esqueço agora o nome do bar. Do bar do Osório. Do Osvaldo. O bar do Osvaldo. Quando a gente voltava, você já viu, né? Tudo bem. Estávamos ligeiramente alegres. Flora, se você não encerrar... Se você não encerrar, já era. Pessoal do Versão Dublada, já deixa anotado aí na lista do catering do evento presencial ano que vem, batida de coco. Vou dar uma batida de coco. Que bom, Flora. Anota aí, produção, por favor. Não pode faltar no nosso evento presencial, batidinha de coco. Então, gente, eu quero agradecer assim, imensamente por esse momento, por poder estar vivendo isso com vocês. Muito feliz mesmo. Parabéns, Igor. Parabéns, Versão Dublada, por organizarem o Dublacom. E você que está aí assistindo, não sai daqui, porque ainda vai rolar muita coisa. Não esquece de seguir e acompanhar a gente nas redes sociais e acompanhando o evento, que muita coisa ainda vai rolar. E se tudo der certo, e vai dar, ano que vem estaremos todos presenciais aí para encontrar com vocês também. E ele há de querer, querido. Pessoalmente. Maravilha. Beijo. Obrigado. Obrigada por tudo. Beijo no coração de cada um de vocês. Beijo. Obrigado, querido. Amo vocês. Beijo.